e para se arrogar no direito de ser o Calimero Mor, vamos ouvir o Nuno dizer que isto era vermelho e vamos ouvir dizer que o lance do Maxi Aguiar também era vermelho. Boas, pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos a mais um videozinho. O outro vídeo de ontem, prontos, que eu fiz aquelas modificações na voz, por enquanto passou, não é? Passou, vamos lá ver se hoje passa. Tendo em conta que hoje que é feriado, e eu já tinha explicado que aquela detecção dos vídeos que não é feita através de inteligência artificial, porque se fosse através de inteligência artificial dava para disfarçar. Aquilo é mesmo uma empresa que faz isso. Eu por acaso já não me lembro o nome dessas empresas que fazem essas coisas, mas isso agora não interessa nada. Vamos lá ao vídeo do programa de ontem à noite, onde se falou muito pouco sobre futebol. Falou-se de polémicas e mais polémicas. Falou-se dos lances de Prestiani com o jogador do Nacional, e também se falou do lance do Maxi Araújo com o jogador do Estrela da Amadora. Ontem eu já tinha dito a minha opinião. A minha opinião é que era amarelo depois de dois casos. Como vocês vão poder ouvir já daqui a pouco, os comentadores de Porto e Sporting vão dizer que é a expulsão do Prestiani. Mas depois, em relação ao jogador do Sporting, o comentador do Sporting, o Pinotes, vai dizer que não, para ele não é expulsão. O Nuno do Porto vai dizer que é expulsão ambas as situações, quer do Benfica, quer a do Sporting, mas todos nós sabemos que este tipo de programas, isto nada tem de parcialidade, ou neste caso de imparcialidade. Todos puxam a brasa à sua sardinha. Eu vou manter a minha opinião que tive ontem, vendo os lances e revendo em câmara lenta, câmara super lenta, hiper mega lenta. Para mim, os dois lances são lances de cartão amarelo. O lance do Prestiani, ele é provocado. O jogador do Nacional agarra-lhe o pescoço e ele sacode-o assim para a frente. Não sei se ele chega a tocar na cara, se ele bate no queixo e no pescoço e no peito. Ele faz-lhe assim. Disseram logo que era um murro, que era uma chapada. Como puderam ver, ou quem já levou uma chapada ou um murro, normalmente fica-se com algum tipo de marca na cara. Em relação ao Maxi Araújo com o jogador do Estrela da Amadora, é mais visível que ele empurra a cara, mas também mete a mão no peito numa de afastar. Pá, sinceramente, estes lances para mim é amarelo. Vamos lá ouvir o programa e ver. Eu vou mostrar aqui as imagens também, o que irá ser mais o que irá dar força para que o vídeo seja detectado mais depressa. Mas pessoal, é já a seguir. Vamos já ouvir o programa. O programa vai começar com umas declarações do Vilas Boas, que até agora e este ano tem o título de Calimero Mor, o Calimero principal. O Vilas Boas entrou de pantufas no Porto, numa daquelas que ia mudar o futebol, e como toda a gente pode ver, é mais do mesmo, sem tirar nem pôr. Vilas Boas, todas as oportunidades que tem para se queixar e fazer queixinhas e choramingar, assim o faz. E vamos lá ouvir o Vilas Boas. Não sei qual é que foi a situação, se foi alguma gala, se foi alguma festa, um jantar de Natal, não sei o que é que foi, mas vamos lá ouvir as declarações do Vilas Boas para darmos início aqui ao programa. Quero também enaltecer os sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto. Em duas épocas desportivas vimos os lugares anuais esgotar num tempo recorde.
Vemos os estádios cheios em casa e fora e vemos milhares de deportistas acompanharem a equipa em deslocações longas e vemos a energia com que nos defendem num sentido de unidade que nos é muito próprio. É por causa dessa força que o Futebol Clube do Porto continua a incomodar tanta gente. É por causa dessa força que, mesmo quando o caminho parece inclinado, sabemos que não estamos sozinhos. O clube é vosso, a direção que hoje lidero é responsável pela passagem de um património material e imaterial que se quer mais rico nas próximas gerações. O que nos distingue é esta capacidade de nos renovarmos, com a mesma vontade de lutar, com o realismo, mas sem medo, por um Futebol Clube do Porto maior, mais competitivo e mais fiel à sua identidade. Vamos começar precisamente, ainda pensava que havia mais declarações de André Vilas-Boas, uma declaração forte do presidente portista, abre o debate neste Pé em Risco com o António Salvador, o Nuno Encarnação e também o André Pinotes Batista. Uma boa noite aos três. O campo está inclinado, o Nuno a favor de quem? Boa noite, Mariana, boa noite a todos. Antes de mais, não é a favor do Porto, como é evidente, e por isso se permanecem erros de arbitragem graves com critérios diferentes, seja para o Porto, seja para os rivais, e quando a recorrência é permanente, é natural que André Vilas-Boas perceba e diga e repita que há campos inclinados por aí fora, mas que o Porto continua com esforço a ganhar, a fazer por si sozinho dentro do campo, enquanto outros dentro do campo têm algumas ajudas que caem do céu, não sei bem de onde, mas caem do céu, e que às vezes dão um empurrãozinho quando a bola não se consegue. Mas outros colocar lá quem? Os dois rivais? Porventura, temos analisado tantos lances tão polémicos, desde aqueles que transformam lançamentos de laterais em cantos, desde agarrões nas camisolas dentro da área que não são assinaladas marcas de penalidade, ou penaltis, estou-me a lembrar do Benfica, do Porto Benfica, desde expulsões de Pavlidis que não são feitas também num Porto Benfica onde eu fui ver, que eu fui ver ao vivo. Enfim, há tantos exemplos todas as semanas e hoje seguramente vamos analisar mais alguns, não é? Pois é, Nuno. Que o Nuno, em seguimento do seu presidente, pois está a fazer aqui um papel de cartilheiro, não é? Até pode não ser cartilheiro, mas eles estão todos bem alinhados este ano, tanto aqui o Nuno como o outro, como é que ele se chama? O Tiago, acho que é Tiago, o Tiago que começou estes programas de mansinho e agora parece um pitbull enraivado com a história do contra tudo e contra todos. É facto que já existiram casos de arbitragem para todos, se calhar uns mais, outros menos. Se calhar o Porto este ano, ao contrário de outros, até não tem tido muitos casos, mas o que é engraçado, e isto serve para todos, é que todos choram, toda a gente chora, mas todos têm telhados de vidro. Isto serve para o Porto, serve para o Sporting e serve para o Benfica. O Porto este ano também já teve expulsões perdoadas. Se calhar ninguém se lembra delas porque não se fala delas nos programas, e quando se fala é só um cheirinho, só se dá um cheirinho, pois não interessa muito, e para além de não interessar muito, não traz audiências. Essa é que é a principal realidade. Nós todos sabemos quem traz essas audiências, e é desse clube que se fala todos os dias, até quando não há notícias. E quando não há notícias, inventa-se notícias. Hoje, eu peço desculpa por não ter aqui o programa todo, mas a seguir esta parte aqui que vocês vão ver, eles vão falar do Rafa outra vez no fim do programa. Não vai estar aqui porque acho que o assunto do Rafa para mim já está mais que morto e enterrado. E não sei, ou é o Rafa que quer ir embora, e depois dizem que o Rafa que já fica, e depois dizem que quer ir embora, e depois dizem que já fez as pazes, agora já não treina, e depois já treina, e agora não quer jogar. Ou seja, todos nós já estamos fartos já de telenovelas. Já temos muitas telenovelas aqui em Portugal, não precisamos agora de uma telenovela turca. Vamos lá ouvir o resto. Não sei se o Nuno vai falar ainda, ou se vai ser agora o Pinotes Batista ou o representante do Benfica, o Salvador, António Salvador,
que vão falar sobre as declarações do Vilas Boas. E aliás até com queixas para alguns dos clubes grandes, mas são tantos os exemplos que aparecem que de facto que não há critérios iguais ou não tem havido critérios iguais. Tal como também já agora não vai haver descanso igual para o Porto, que vai descansar 3 em 3 dias com a aprovação do novo calendário até ao final do ano, enquanto os rivais têm 4 dias de descanso, a partir do jogo da Taça de Portugal. Acontece isso, que é uma evidência, que é aquilo que nós comentamos todas as semanas. Por isso... Prontos, ok. Eu até acho que esta principal, este choradinho do Porto agora é por esta cena do calendário. O calendário já foi ruim para toda a gente ao longo de vários anos. Lembro-me deste ano que foi para o Benfica, que o Benfica nem teve pré-época, devido à sua participação no Mundial de Clubes e depois tendo que fazer as pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões. O Benfica não teve pré-época, também não teve benesses nenhumas. Houve anos que foi o Sporting, agora o Porto, ok, tem menos um dia de descanso, conta, claro que conta, pois o Porto tem o mesmo número de jogos que tem Benfica e Sporting, quer dizer, neste caso o Benfica é aquele que tem mais jogos devido a essa pré-eliminatória, e se contarmos ainda com o Mundial de Clubes. Mas o Porto está a insistir muito nisto agora do calendário, e eu percebo porquê. O Porto entrou com um grande fulgor. Quem viu o Porto estar a jogar aquelas primeiras jornadas, aquele primeiro mês e meio, em que o Porto pressionava os 90 minutos, uma coisa incansável. É assim, essa estratégia é boa, mas como podem ver, os jogadores já não conseguem fazer a mesma coisa. E então a narrativa que eles já estão como desculpa, penso eu, né, irá ser esta do calendário. Já o Vilas Boas já começou, o treinador do Porto também, os comentadores do Porto também. Pronto, e agora vai ser isto. Vai ser isto até o Porto perder os primeiros pontos. Irá ser devido ao cansaço pelo o calendário. Se eu acho que é justo, não é justo, e acho que toda a gente devia ter o mesmo tempo entre os jogos, mas sempre foi assim. Quando os critérios não são iguais e quando a justiça dos senhores dos apitos não é a mesma, há uns que apitam de forma enviesada, o Porto pode se queixar dessas evidências. E acho muito bem que André Vilas Boas, sendo ele o responsável máximo do Porto, e tendo ele a ver isto todas as semanas, e que nós vemos todas as semanas... Todas as semanas, mas reforçar o todas as semanas. É bom que o diga, e não há nada melhor na gala que hoje ocorre, que eu tive muita pena de não poder ir, fui convidado, mas não pude ir porque tinha compromissos pessoais e profissionais, mas é bom que ele abra um discurso dizendo a todos os esportistas que está ali vigilante, como ele tem dito sempre, e que não deixará de apontar o dedo a quem prevarica. André, o Porto incomoda, como diz o Presidente do Porto? Mariana, é mesmo um problema de nós trazermos ladainhas e histórias, é que às vezes elas batem de frente com a realidade em dias chatos. E como o Porto anda a repetir esta, não vou dizer cartilha para não faltar ao respeito ao Nuno Encarnação, que é uma pessoa que pensa pela própria cabeça, e por maioria de razão está responsabilizado também por dizer coisas pela própria cabeça que não fazem sentido nenhum. O campo está inclinado, os outros sou eu e o António, o Sporting e o Benfica. Nós sentamos-nos hoje aqui, o Nuno está entre nós. Ficou por marcar um penalti a favor do Sporting e um penalti a favor do Benfica. Depois já lá iremos analisar os lances. Mas no dia em que o Nuno Encarnação disse todos, em todas as jornadas, em todas as semanas, acontece logo isto. O Porto tem 0 razões de queixa, a mim tiraram-me um penalti, ao Benfica tiraram um penalti. E isto é o teste do algodão. O Nuno daqui nada vai ser confrontado com imagens que vão-nos dizer o que o Nuno argumentou aqui. Não, vou dar razão nessas coisas, portanto, para dizer, mas depois falta ali um fazendo só a análise não do que o Nuno disse. Faltaram. Porque essa é a análise do que o Nuno disse, e eu tenho que sorrir. O Nuno é um homem inteligente, sabe que há uma função na argumentação dele, sabe que estas coisas repetidas muitas vezes passam a ser verdade para os nossos adeptos, para a nossa massa adepta. Se eu repetir muitas vezes aqui que o Sporting é prejudicado todas as semanas, há uma parte significativa dos sportinguistas que vão acreditar nisto. Mesmo depois eu tenho que me sentar ao lado do Nuno e do António num dia em que era um penalti para o Benfica e um para o Porto. Mas hoje calha de ser o dia em que tiraram um ao Sporting e ao Benfica. Mas sobre o que disse André Vilas Boas, uma nota muito rápida. Não há nenhuma novidade nisto. A lufada de ar fresco, a mudança geracional, aquilo que André Vilas Boas representava diferente do passado, é o contra tudo e contra todos.
É o em condições normais somos campeões, em condições anormais também, do agora treinador do Benfica. É o campo estar inclinado, é os mouros. Chama-se manicaísmo, é separar-nos a nós dos outros e queixar-nos com uma história qualquer. A história este ano é esta. Hoje calha mal para o Nuno, mas a história é sempre a mesma. É uma ladainha. O campo está inclinado, não. O Porto anda a jogar menos. Assusta o quê? Assusta que o Porto é melhor, mas assusta na componente desportiva. O resto é tudo uma aldrabice. Repito, o Porto assusta desportivamente. O resto é tudo uma aldrabice. António, tem... Antes de passarmos ao António, aqui o Pinotes Batista teve muito bem. Eu não ouvi ainda o programa todo, só fui saltando, portanto ainda não tinha ouvido aqui a intervenção do Pinotes e é muito parecido àquilo que eu disse antes da sua intervenção em relação às palavras do Vilas Boas e agora desta cantilena do calendário e destas coisas todas e está tudo contra o Porto e blá blá blá. O que é certo é que o Porto está a jogar menos e não é devido às arbitragens dos jogos do Benfica e do Sporting. O Porto está a jogar menos porque uma equipa não consegue aguentar aquele ritmo que o Porto começou a época, em que pressionava durante 90 minutos praticamente. O Froholt também desceu muito de forma, continua a ser um grande jogador, mas os jogadores notam-se que já não têm aquele vigor do início da época. E se calhar os jogadores agora do Benfica e do Sporting, se calhar estão agora eles a entrar em forma. É o que é. Agora, isso servir como desculpa o calendário, os jogos do Benfica, os jogos do Sporting, parece que o Porto está com medo. Eu não acho que tenham medo do Porto. Eu acho que o Porto é que está com medo. Senão não vinha com esta conversa. Eu sempre me habituei a ver um Porto sem medo toda a minha vida, mas também sempre me habituei a ouvir um discurso deste tipo por parte do Porto, tirando aquele primeiro ano do Vilas Boas, onde a equipa realmente era muito fraca. Foi aquela equipa do ano passado. Vamos lá ouvir aqui o Salvador. Não razão de queixa ao Porto, afinal. O André Vilas Boas, enfim, nunca tive dúvidas, não é? Qual era o posicionamento, a postura dele e o comportamento que queria ter. Portanto, Não esperavas uma lufada de ar fresco, então? Não esperava uma lufada de ar fresco. Eventualmente, para as pessoas do próprio Porto, terá sido por alguns bons motivos. Mas em termos da atitude no panorama do futebol nacional, não. E agora está provado, é o Calimero Mor. É o Calimero Mor. É o título que lhe se pode atribuir, é Calimero. Olha, eu juro que não tinha ouvido isto ainda. E o Salvador disse precisamente aquilo que eu disse do Calimero Mor. Eu não tinha ouvido isto. Mor. Já agora, ouvi falar muito no Pavlidis, há bocadinho pelo Nuno. Devo dizer que fiquei muito satisfeito pelas capacidades da medicina curativa que o Pavlidis demonstrou, porque depois do gol dele, os jogadores do Nacional, que estavam constantemente no chão, deixaram de estar, recuperaram. Enfim, eu acho que às vezes nos prendemos e falamos de coisas que não têm qualquer significado, como que para nos fazer distrair da realidade. É o caso. Por falar em casos, vamos também olhar para os casos da última... Bom, esta parte agora, aqui como a comentadora estava a dizer, agora vamos ver os casos da jornada. Os casos vão ser um suposto penalti sobre o Barreiro, que eu por acaso nem me apercebi durante o jogo. Eu, como sabem, durante os jogos do Benfica estou no trabalho, portanto só quando tenho a oportunidade é que posso dar uma vista de olhos e não foi o caso, nem me lembrava deste lance do Barreiro, acho que nem o vi. E depois vai-se ver o lance do Prestiani e mais tarde o lance do Maxi Araújo no jogo contra o Estrela da Amadora. Eu vou mostrar aqui as imagens dos lances. Vai ser por pouco tempo, mas vou mostrar.
pronto, o vídeo vai ser mandado abaixo de todas as maneiras, portanto mais vale mostrar com a imagem. Nada, começando por um lance em que o Benfica reclama um penalti por assinalar sobre Leandro Barreiro no Nacional Benfica, numa altura em que o jogo estava ainda empatado a 0. Defesa do Nacional empurra Barreiro com os dois braços quando a bola não está a ser disputada naquele local. Do Nacional empurra Barreiro com os dois braços quando a bola não está a ser disputada naquele local. O árbitro Janko Vasilica estava em cima do lance, nada assinala. Também o vídeo-árbitro entende não haver motivos para penalti. Epá, não tinha visto isto, não tinha visto isto ainda, assim com olhos de ver. Realmente, deixa-me só passar aqui um... Isto está em quantos minutos? 7 minutos, então deixa-me passar aqui... Se calhar um pouquinho mais. A bola não está a ser disputada naquele local. O árbitro Janko Vasilica estava em cima do lance, ele nada empurrou. assinala. Também o vídeo-árbitro entende não haver motivos para penalti. Foi prejudicado o Benfica neste lance, António? Epá, é assim... deixa-me lá ver este... Ver se o vídeo não se arma em par, porque normalmente quando eu começo aqui a passar para trás e para a frente, os vídeos ou ficam sem som ou tenho que começar de novo, mas olha, vou arriscar. Eu acho que isto foi uma estupidez, todo o tamanho do jogador do Nacional, visto que a bola ainda nem tinha partido. Deixa-me lá ver. Dois braços quando a bola não está a ser disputada naquele local. Do Nacional empurra Barreiro com os dois braços quando a bola não está a ser disputada naquele local. O árbitro Janko Vasilica... Olha para aquilo. A bola está lá em cima, a bola está lá na parte de cima ainda, entre aspas, ou seja, está ali na extrema esquerda. Neste caso, a direita, porque a imagem está invertida. E o jogador do Nacional só empurra mesmo o Barreiro. E o que eu acho mais fantástico é que o árbitro está mesmo em frente aos dois jogadores sem ninguém impedi-lo. Portanto, estarmos a falar agora de uma suposta expulsão do Prestiani, que eu não acho que seja expulsão. Epá, estar a dizer que o campo está inclinado, então a inclinadela começava logo aqui. O problema é que os árbitros são ruins, são maus. Erram para os dois lados. Então e agora? Ou porque é que o Nuno por acaso não falou aqui neste lance? Isto foi logo na primeira parte, penso eu. Estava em cima do lance, nada assinala. Também o vídeo-árbitro entende não haver motivos para penalti. Foi prejudicado o Benfica neste lance, António? Isto é penal. É óbvio que foi. Embora me pareça que é um lance um bocadinho estranho e aparentemente desnecessário. Sabia-se lá como é que o cruzamento ia sair. O Leandro Barreiro estava-se a posicionar para esse lançamento, mas daí parece um bocadinho extemporâneo. O árbitro está mesmo em cima, mas também não sei se está a olhar para a bola. Ele até parece, pelas imagens, parece que viu, claramente. E talvez por isso o VAR não tenha intervido, não é? Porque ele está mesmo em cima. É uma coisa estranha e talvez a surpresa que lhe provocou esta atitude do defesa do Nacional o tenha impedido de atuar da forma que devia ter atuado. Devia ter sido assinalado penalti a favor do Benfica neste lance ou não? Deixa-me só dizer que este é o mesmo árbitro que viu este lance ali a 2 metros ou 2,5 metros. Julgo que é o mesmo que viu aquele lance do Prestiani, que também vamos ver, não é? Ou seja, o que não está aqui a dizer está-se a contradizer. Porque se ele estava a dizer que o campo está inclinado, levou o programa inteiro a dizer que o campo está inclinado e ele agora diz que é o mesmo árbitro que não vai ver aquela expulsão que o Nuno queria. Que não é expulsão nenhuma. Já vamos ver, mas agora estamos só a falar aqui deste lance. O árbitro está em frente. Se ele não marcou ou se não estava a olhar, pá, não sei, mas o vídeo-árbitro tinha que ter chamado. Como eu. Vamos mostrar. É o mesmo, não é outro, é o mesmo, não é? Por isso também não viu um, não viu o outro. Ou Viu, não viu, ou ele não deu viu, amarelo ao Prestiani. ou não viu, pois acho que faltou-lhe ali, acho que não conseguiu embarcar com o cartão vermelho, só tinha amarelo já lá vamos. no bolso. Bom, sobre este penalti, isto é penalti daqui até ao Barreiro, à vontade, claro. Eu confirmo que vindo lá era penalti e continua a Está ser. cá o André e é um Pelo menos bocadinho essa admito. homenagem, não há dúvida nenhuma. Não percebo como é que o árbitro não vê isto, não percebo como é que o VAR não vê isto, não percebo como é que o árbitro não vê o outro lance que vamos analisar e o VAR também não viu. Por isso devia estar tudo apagado. Não havia rede na choupana. Espera aí, e se não houver rede ou cabos a desligados é noutro sítio, Nuno. Vocês também não abusos. E está tudo bem. Isto é gozar connosco. Quer dizer, isto é gozar connosco. Este lance e o próximo é gozar com as pessoas que gostam de futebol. Pronto, não é?
É a minha declaração de interesse esta. Tu queres ir ao André próximo. Vilas Boas tem razão. Há critérios diferentes para clubes diferentes. Não há critérios diferentes para clubes diferentes, pois o Benfica, mesmo que se tivesse sido vermelho, que na minha opinião não é vermelho nenhum, escusa estar a dizer, então não houve penalti a favor do Benfica e não houve aquela expulsão que tu querias. 1-1, 2 erros graves. O penalti poderia dar golo e a expulsão, a suposta expulsão do Prestiani, poderia ter feito com que o Benfica não ganhasse. Ou seja, ficámos na mesma. André, justificava uma intervenção do vídeo-árbitro este lance? É evidente que sim, Mariana, mas eu analisando o lance, e é obviamente penalti, fica por marcar. O que é que leva um central com quase 1,90 m a ir empurrar um centrocampista de 1,74 m quando a bola ainda está a ser projetada? É uma coisa absolutamente disparatada. Agora, este penalti é tão estúpido quanto óbvio. E eu que já elogiei várias vezes este árbitro, tenho o cuidado de o fazer porque acho que é um bom árbitro. A verdade é que é impensável como é que isto não é assinalado, sobretudo depois pelo VAR. Não há nenhuma forma, estas é daquelas coisas que eu digo entre os erros honestos e os erros grosseiros, para não lhes chamar erros desonestos. Como é que alguém pode olhar para isto e não ver aqui um penalti? Também podemos perguntar qual foi a abordagem que este jogador teve, que se desinteressa de um lance que ainda não está construído para ir fazer... Agora, se este jogo tivesse sido depois da gala que vimos hoje do André Vilas Boas, eu diria que isto era o campo inclinado, era o jogador do Nacional para dar razão, para tirar razão ao presidente do Porto, fazia uma coisa... Não, lance a seguir. Sim, o lance do pronto, Prestiani então a aqui seguir. está Pois é. tese do campo inclinado Vilas Boas 0, prejuízo para os rivais 1. Depois vamos continuar, vamos ver ao longo do programa e fazemos uma chamada para tempos e resultados e no fim vê-se como é que está a tese do campo inclinado. António, tu aqui jogaste com um campo direitinho. Tipo, eu também joguei num campo direitinho. O Porto jogou inclinado, pronto. Deve ser mais difícil. O Farioli até mesmo, além de tudo, é muito competente e ainda joga com um campo inclinado. Vamos mostrar também o momento com o Prestiani. Os jogadores do Nacional pedem a expulsão de Prestiani aos 83 minutos. Em causa está uma suposta agressão do extremo do Benfica a Lisiero. Acaba por ser empurrado por Prestiani. O árbitro Janko Vasilica mostra cartão amarelo ao extremo argentino e o vídeo-árbitro não intervém, apesar dos protestos dos jogadores do Nacional. Neste caso, António, a cor do cartão é certa ou não? Eu acho que sim. É claro que isto para compensar e para se arrogar no direito de ser o Calimero Mor, vamos ouvir o Nuno dizer que isto era vermelho e vamos ouvir dizer que o lance do Maxi Aguiar também era vermelho. Em nenhum caso é agressão. Maxi Araújo. O Maxi Araújo. Sim. Nós estamos também aqui a mostrar esta imagem porque há especialistas em arbitragem que realçam também o gesto de Lisiero em relação a Prestiani e que defendem que a ação disciplinar devia ter acontecido para E ele os dois lados. só mostrou o cartão amarelo a Prestiani, não é? Sim. E não mostrou ao jogador do Nacional e de facto ele está ali a agarrá-lo pelo pescoço de uma forma pouco, enfim, parece-me demasiado forte. Parece demasiado forte. Qualquer das maneiras chega para lá. Não me parece que isto acontece com frequência Claro que ele chega para lá. E não me parece que mereça mais do que o cartão amarelo. Já percebemos Só o facto como o jogador do Nacional cai e simula e quando está a gritar como um louco já está a olhar para o árbitro, vê-se logo que está a fingir. É mesmo, chega para lá, faz-lhe assim, não se consegue ver nestas imagens, mas admite que ele tenha tocado na cara, no queixo, no pescoço, na maçã, a dadão, quer lá saber. O que é certo é que isto não é expulsão em lado nenhum. Tu faz-lhe assim, o outro está-lhe apertando o pescoço e ele afasta. Pá. E depois teve ali 10 minutos deitado no chão. Parecia que tinha levado um peiro, mesmo, a sério. Depois levanta-se, tinha a carinha imaculada. Quando toda a gente sabe que até se um gajo levar um chapadão no focinho, pelo menos fica com a cara vermelha, no mínimo. Portanto, Nuno, pelas dicas que foste deixando desde o início do programa, Mariana, que para ti a cor devia ter sido se outra. alguém me fizesse isto, eu não interpretava como chega para lá. E se calhar reagia com o vermelho, direto, meu. Está a agarrar-lhe ali no pescoço para alguma coisa. Agora, o gesto e a violência do gesto em que o adversário, em que o Prestiani faz, não é uma coisa para amarelo. Não é um carinho. É um gesto com agressão. É um gesto com agressão. Não vale a pena estarmos a inventar. Eu estou à espera do sumo pontífice dos árbitros
para a semana, quando vier explicar isto tudo, para perceber como é que interpretação é que vão dar estas coisas. Já percebi os ensaios, não é? Já os ensaios escritos. Mas depois Achas, vem por exemplo, há de vir o que da parte do pontífice jogador dizer do que Nacional o comportamento é inatacável em termos de reação ao gesto de Cristiani? É uma reação justificada? Amarelo para o jogador do Nacional, vermelho para o jogador do Benfica. E o que é que isto tem? Qual é o plano inclinado que aqui está? Quem é que marcou o primeiro golo do Benfica? Não foi este indivíduo? Devia ter ido para a rua? Está aqui o plano inclinado. Estava aqui o André com tantas mágoas a dizer que não vais ter razão nenhuma. Está aqui à vista de toda a gente, uma situação de lance do jogo em que este indivíduo, este Cristiano, devia ter sido expulso, já não marcava o golinho e sabe Deus o que é que aconteceu ao Benfica. André, devia ter sido. Mais uma vez eu digo, não é por dizer as coisas muitas vezes que elas se tornam verdade. O Nuno está a insistir nisso. Pá, é assim, eu nem vou condenar o Nuno, porque isto é uma... Isto só tem uma razão. O Nuno é do Porto, o Pinotes é do Sporting e o Salvador é do Benfica. E cada um diz aquilo conforme lhe convém. E é mesmo assim. Eu mesmo próprio, eu admito, se isto fosse ao contrário, se fosse com um jogador, entre um jogador do Porto, se calhar dizia a mesma coisa. É vermelho. Mas isto é assim, isto ninguém vai mudar a nossa visão de adepto de um clube. Nós vamos sempre ver as coisas um pouco mais avermelhadas, esverdeadas ou azuladas. E o Nuno está a fazer o papel dele, pronto, é o que é. Para mim isto não é penalti. Não é penalti, não é vermelho. Expulso Cristiani ou não? Eu vou fazer um exercício para os benfiquistas que nos veem. Imaginem que para a semana o Mateus Reis faz isto ao Pavlidis. O que é que vão dizer? Então, Nuno, já que o Nuno entrou nesta narrativa, eu vou fazer agora também um apelo aos adeptos sportinguistas. Se fosse no jogo do Sporting e que fosse o Araújo a fazer aquilo, vocês iam dizer que era expulsão ou não? Sejam sinceros. Vocês iam dizer que não. Iam dizer que era amarelo, como vão dizer agora no lance que já vamos ver agora a seguir no Maxi Araújo. São situações de jogo diferentes, mas ao fim e ao cabo é a mesma coisa. Portanto, a minha opinião é a mesma. O Pinotes entrou com esta narrativa logo, que é uma narrativa que começa logo errada, que é ser logo do ponto de vista dos adeptos do Benfica. Se ele pusesse a mesma pergunta em relação aos adeptos do Sporting ou do Porto, as opiniões iriam ser diferentes. Se isto fosse num jogo entre Porto e Nacional, o Nuno ia dizer que não era expulsão. Se fosse num jogo entre Sporting e Nacional, o Pinotes ia dizer que não era expulsão. E realmente não é expulsão. E agora vocês acreditam em mim? É mesmo assim. Se calhar os benfiquistas sim, se calhar os sportinguistas e portistas não. Imaginem que o Mateus Reis faz isto ao Turbin. O que é que vão dizer? E eu não aceito a comparação com o lance do Maxi Araújo, porque o Maxi Araújo vê o amarelo bem mostrado, já lá irei. Ok, e ele dá-se... Oh, Pinotes, agora estás-me a desiludir. E eu que gosto tanto de te ouvir. E ele vai logo buscar logo a narrativa, logo se fosse com o Trubin, se fizesse isto e se fizesse aquilo. E está já a comparar com o lance que vem a seguir do Sporting. Logo para dizer, não, que não é nada igual. Se for expulsão, é só para este ano. Agora que vamos ver a seguir do Maxi Araújo, já não é. Vai lá, Pinotes, eu sei que tu vales mais que isso. Vamos analisar esse lance, mas é na sequência de uma disputa de bola. E aqui não é. É um gesto agressivo, é um gesto que, visto em câmara lenta, é violento, em câmara corrida também. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar este amarelo. E para a semana vou olhar para o derby com os mesmos parâmetros. Portanto, eu vou fixar. Eu não me vou queixar hoje, mas fica combinado que eu me vou queixar depois. Porque eu já vi acontecer isto com os jogadores do Sporting que foram expulsos. Portanto, vamos dizer assim, houve um desentendimento, aceita-se este critério para o campeonato todo. E como vai ser para o campeonato todo, já para a semana, qualquer chega para lá, António, ou chega para lá. Pois não podemos é ser seletivos, porque eu volto a dizer, e eu não é ao caso que eu estou a dizer o Mateus Reis. Se o Mateus Reis fizer isto ao Pavlidis, eu quero ver o que é que diz a massa adepta do Benfica. E então, e se o Maxi Araújo fizer isso, por exemplo, ao Diomande, eu quero ver o que é que a massa do Sporting irá dizer. Nunca vamos sair disto.
Meteste num caminho sem saída. Se diz que é um chega para lá, se diz que não tem intensidade, se diz que é uma questão de critério. Portanto, vou aceitar que é só amarelo e vamos aplicar isto para o campeonato todo. É que eu gosto mais Fazes de ter bem. razão numa época inteira do que num programa. E, portanto, hoje não vou reclamar nenhum prejuízo, nenhum benefício, mas fica aqui firmado que este é o critério. É o chega para lá. Mas Já deixa-me aqui só dizer defendeste que este lance- uma última sim, questão. não. Este lance, numa Liga dos Campeões, era expulsão e ninguém falava sobre isto. Numa Liga dos Campeões, se isto acontecesse, não iria ser expulsão em muitos jogos. Aliás, a Liga dos Campeões não é o exemplo das grandes arbitragens, porque árbitros ruins há em todo o lado e nós já vimos árbitros a prejudicarem muito os portugueses, o Porto, a prejudicarem o Porto muito. Portanto, o Nuno agora já lhe convém falar bem dos árbitros da Liga dos Campeões, quando há pouco tempo estava-se a queixar. Eu sei, Nuno, eu vi o programa. Não tenho dúvida nenhuma que isso acontecia. Mas Já. pronto, é a nossa liga. Já que disseste, André, que achas que não há uma comparação possível com o lance de Maxi Araújo, vamos perceber se é esse o caso ou não. O Estrela da Amadora queixa-se de que Maxi Araújo foi poupado à expulsão. O ala do Sporting divide o lance com Sidney Cabral, depois de ser driblado pelo adversário com um túnel. Maxi Araújo empurra Sidney com a mão na cara, derruba-o. O árbitro Anzoni Rodrigues mostra cartão amarelo ao jogador do Sporting. Neste caso, Nuno, o cartão amarelo é bem mostrado. Ok, estamos aqui a ver o lance do Sporting. As câmaras captam melhor, pois no estádio de Alvalade dá para ver, prontos, tem mais câmaras. E se as câmaras não têm nada a ver com como as pessoas pensam, aquilo é consoante for o tamanho do estádio e as condições, irá ser o número de câmaras. Prontos, o Pinotes diz que este lance, que é para amarelo, claro que é uma disputa de bola e que o Prestiani que devia ter sido expulso porque não há disputa de bola. Ok, eu vou continuar com a minha a dizer que ambos que não é expulsão. Realmente aqui é uma disputa de bola. O jogador do Estrela da Amadora faz um túnel ao Maxi Araújo e ele, para não o deixar ir para a frente, vai empurrá-lo. Mas pronto, já empurrou ali uma mão no peito e outra na cara, ou no queixo, vá, neste caso. Pronto, para mim isto não é uma agressão, é um empurrão, só que empurrou na cara e no peito. No caso do Prestiani, o outro está lá a apertar o pescoço e ele faz-lhe assim, mesma coisa. Não se vê claramente que é na cara, mas provavelmente deve ter tocado na cara de raspão ou no queixo ou qualquer coisa, e ele deu um mergulho, 2 piruetas e 4 mortais e ficou 10 minutos ali a chorar no chão, na esperança que o vídeo-árbitro fosse chamar o árbitro de jogo. O vídeo-árbitro deve ter visto que aquilo que não era nada e então, e muito bem, não fez nada. Aqui não sei se houve vídeo-árbitro ou não. Para mim, ambos os lances são amarelo. Para mim, vermelho era se ele espetasse um soco ou uma chapada. Isto foi o tal chega para lá. Mariana, quer dizer, se nós acharmos que a mão na cara deliberada para atingir um jogador e pode roubar é uma coisa para amarelo ou para cartão, há uns cartões brancos. Como podem ver aqui, o Maxi Araújo nem sequer está a olhar para a cara do jogador, vê-se que está a olhar para baixo. Tinha acabado de sofrer uma cueca e empurrou o jogador. Empurrou, deve ter feito assim, como estava a olhar para baixo, empurrou uma mão no peito e outra nos queixos, sei lá, eu não sei. Eu só sei que não considero isto uma agressão ou tentativa de agressão. Jesus, quer dizer, estes lances. Mas aqui uma agressão. Estes lances, quer dizer, a intenção destes É lances. agredir. Como podem ver aqui, ele até está de olhos fechados e tudo. Só quem nunca jogou futebol é que não sabe que estes lances que podem acontecer, mãos na cara, mãos no peito, empurrões. Pá. Agora imaginem que se o jogador do Estrela da Amadora fosse um pouco mais baixinho. Então, aquela mão iria estar mesmo na cara dele em cheio. Não é a intenção destes lances, não é uma intenção de
parar a jogada. É uma intenção para além disso. Claro que é para parar a jogada. Não, é uma intenção para além Não, disso. claro que é para parar a além jogada. disso, não, ele pegava no Claro que é para. no jogador. Chama-se. Isto e na punha minha as rua mãos era. embaixo e não lhe Na punha minha na rua cara, era. não é? Levaste uma cueca, mas não passas. Punha as mãos no ombro e não punha na cara, como é evidente. Então, isto quer dizer, isto aqui sentadinhos é bom. Se acharmos que é isto o futebol, se o futebol a partir de agora é isto. Não te ouvi dizer que querias vermelho. Eu gostava que te ouvi dizer se que querias calhar vermelho. só no Rei é que não há expulsão. Mas eu ainda não ouvi o Nuno Encarnação dizer que queria vermelho. Eu não percebi se ele não percebeu a tua pergunta. Estou a dizer que estes lances têm que ser punidos como deve ser, Mas exemplarmente. não ouvi ainda. É com cartão vermelho. Para mim era cartão vermelho. Pronto, eu só queria ouvir, que é para poder comentar, senão posso comentar o que tu não dizes. Para punir exemplarmente. Porque é que este senhor vai lá fazer isto? Isto agora é assim, para-se o jogo com a mão na cara. Estou à vontade, se a prática é esta. Então vamos ter aí uns 2/3 de campeonato que aí vem. Se vale tudo, então vamos a isso. Até murros, podemos dar na cara, não é? Um morrinho, se for um morrinho com intensidade fraca, também deve dar amarelo. Pronto, agora está aqui a atitude sarcástica e cínica que o Nuno gosta muito de trazer aqui para o programa. Eu não condeno o Nuno, sinceramente. Eu também não tenho nada contra o Nuno, sinceramente. Até eu acho engraçado muitas das vezes. Estes não são dos piores comentadores que temos aí. Portanto, mas é o que é. O Nuno é do Porto, vai dizer isto. Isto nem tem nem discussão. Isto para mim é um programa para entreter. Pronto, é entretenimento. Mais nada, puro e duro. E podemos estar aqui 100 anos e as palas vermelhas, verdes e azuis nunca vão desaparecer. Se for um morrinho mais assertivo, se calhar é expulsão. Para ti, André, não há motivo para a expulsão neste caso? Tudo o que o Nuno disse está certo, menos a cor do cartão. Com exceção de ver uma agressão e da cor do cartão. O resto está certo. Obviamente que é falta. Obviamente que ele não tem que pôr as mãos na cara. Não há aqui nenhuma tentativa de agressão. É um lance banal de disputa de bola. Custou-lhe o quê? Custou-lhe sair ao intervalo, porque já estava amarelado e correu o risco de ser expulso. E, portanto, é uma disputa de bola normal, que faz uma falta, leva amarelo. Eu não acho que haja ninguém neste país é capaz de dizer que não foi falta. Acho que pouca gente dirá que não é amarelo. Agora, também não há muita gente a dizer que seja vermelho. Por isso é que eu queria ouvir o Nuno dizer explicitamente que isto era um vermelho, porque vejam uma coisa, ele leva uma cueca, uma caneta, como dizem os brasileiros, como lhe quiserem chamar, e para interromper é o que está mais à mão ou agarrar. Não é tão simples quanto isto agora. Se me perguntam assim, é um movimento antidesportivo? E por isso leva amarelo. É grosseiro, é agressão, pôs em causa a integridade física. Nada disto, não há nada, não há um especialista de arbitragem, não há comentador... Olha quem vai chamar. Não, Nuno, eu tenho uma regra que é, quando não há isso às vezes custa-me caro a mim aqui. Já tem acontecido, o Tiago às vezes está aqui sentado e usa desse argumento, e bem, quando não há em princípio sou eu que vou em contramão. E portanto hoje, como não há nenhum, em princípio és tu que estás em contramão. Agora, tens o direito de discordar de 11 especialistas de arbitragem. Não me lembro qual é que foi a tua opinião, mas por exemplo, desde que é um pitô na cara de um jogador do Benfica, que não é expulsão, vale tudo logo no início. Não me lembro desse lance. Lembras-te? Não lembro, não. Deixa-me dizer qual é. Bom, isto em resumo, o André estava a dizer que eu não tinha nenhuma razão hoje em dizer aquilo do plano inclinado. Eu apresentei aqui 2 momentos, um no Sporting e outro no Benfica, e o plano está inclinado. E o Nuno continua com isto. Deu 2 exemplos como o campo que está inclinado, um no jogo do Sporting e outro no Benfica. E já se esqueceu do penalti no jogo do Benfica, que se tivesse sido penalti e o Benfica tivesse marcado, o jogo iria ser completamente diferente, porque o Nacional iria abrir e provavelmente iria sofrer mais golos. Portanto, o campo não está inclinado. Além de não ser expulsão, o Benfica ainda se pode queixar de um penalti que não foi assinalado. O Nuno vai continuar com isto e eu vou continuar aqui a desmenti-lo. Ele não move, mas pronto. Eles não foram expulsos os 2. Deixa-me perceber também com o António se há aqui uma Acho que o amarelo é o maioria em cartão certo. relação à decisão do árbitro. Aliás, devo dizer, se olharmos bem, ele nem sequer olha para o jogador. Olha, está a ver, aqui o Salvador também reparou na mesma coisa. Ele nem olha para o jogador, e é verdade. Está aqui um ângulo que ele está de olhos fechados e no outro está a olhar para o chão, provavelmente está a olhar para a bola a passar-lhe por entre as pernas. Ele está o tempo todo a olhar para baixo, olhar para os pés. Uma mão no peito e uma mão na cara. E empurra-o. Mete uma mão no peito e não uma há mão na intenção, cara. tal e qual como não há no caso do Prestiano, a história da cara é porque ele tem cara, como tem outra parte do corpo, e portanto empurrou. Aquilo é um empurrão. Não única e simplesmente não há nenhuma intenção de agressão. E os amarelos, quer num caso, quer no outro, parece-me que são a penalização disciplinar adequada.
Então, André e António concordam no ponto do cartão amarelo para Maxi Araújo, mas André, dizias que não são comparáveis os lances Não acho este com o comparáveis. de Prestiani, ao contrário do que são considera nuances. o António. São O que é nuances, diferente do são nuances, Prestiani? mas eu quero voltar a discordar do António numa coisa. Eu não acho que estes lances sejam comparáveis. Eu aceito o amarelo, mas isto que vamos lá Tem a é ver uma com coisa muito disputa simples. de bola ou não disputa de bola. É só esse o meu critério. É só esse o meu critério. É que aqui é uma disputa de bola, o amarelo é bem mostrado. Reparem numa coisa, o Maxi Araújo, quando vai embalado, e o Nuno não quer ver isto, quer ver um vermelho, é um erro de análise grosseiro. Daria cartão vermelho no painel, se tivéssemos aqui um árbitro de leis, daria vermelho direto ao Nuno Encarnação, sem suspensão, porque as exibições do Nuno fazem sempre falta. Vamos mostrar agora os dois lances também. Ele mete as mãos, mete um no O peito. momento com Prestiani. Mariana, e chama o a lance atenção do de seguinte: Maxi. uma coisa são dois jogadores que se estão a desentender, no limite aceitava vermelho para os dois, como aceita amarelo para os dois. Aliás, faz-me confusão que só o Prestiani é que tenha recebido cartão, se queres saber. Acho que ou cabia um vermelho para quem reagiu, porque teve aqui uma agressão, na minha opinião, ou então amarelo para os dois. Foi o que eu disse, amarelo para o Nacional. Não é agressão para o nenhuma. Eu só não Nacional e percebo, vermelho para o eu só não Prestiani. percebo, eu só não Chega para tomo lá. por comparação de uma coisa que é. Uma coisa é uma disputa de bola em que um jogador leva uma caneta, vem embalado e mete uma mão no peito e uma mão na cara. É que eu também chamo a atenção do seguinte: o Maxi Araújo, para agredir, nas palavras do Nuno, mete uma mão no peito do jogador. Vejam lá a mãozinha no peito, que até é a primeira a entrar. Agora, se me perguntarem, é falta? É amarelo? É. A falta é até ostensiva? É. Mas não é uma agressão. Não configura. Estas coisas, nós podemos querer inventar o que quisermos. Estas coisas estão tipificadas. E o lance do Maxi Araújo, em nenhuma tipificação, em nenhuma linha, em nenhuma descrição, em nenhuma exemplificação do IFAB, nada, não há nada onde isto possa ser considerado vermelho. Já no lance do Prestiani, dá para interpretar. E dentro da interpretação deram um amarelo. Eu aceito, Mariana. António, fica aceito o amarelo. É para todos. Para a semana não pode haver donzelas. Se houver um chega para lá, há um chega para lá. E eu também, olha, António, também é contra mim falarei, não é? E portanto, vamos ver. Se isto é um empurrãozinho que não tem nada de especial, então passa a ser o critério. É assim, a principal culpa disto tudo é dos jogadores. Porque os jogadores é que mal sentem o vento na cara, jogam-se e parece que estão à beira da morte. A culpa é dos jogadores. Mais ninguém. A maior parte das vezes eles é que enganam os árbitros. Porque um gajo, quando passar a mão na cara ou empurrar a cara ou qualquer coisa, não é motivo para isso tudo. Não queremos este tipo de comportamentos. Eu, por exemplo, o Nuno disse na Liga dos Campeões. Eu também acho o mesmo. Neste aspecto, estou de acordo com o Nuno. Na Liga dos Campeões era logo expulso. Claro. Pronto. E neste aspecto eu não estou de acordo com nenhum, porque eu estou farto de ver arbitragens de merda na Liga dos Campeões. Não sei se eles só veem certos jogos em que os árbitros estão sempre bem. Eu já vi árbitros horríveis na Liga dos Campeões, ao nível dos nossos aqui em Portugal. Agora, não comparem os Mas lances. consideras, Nuno, para ti são dois vermelhos? Algum dos dois é mais grave do que o outro para ti? Este ano é evidente que ele vai com uma intenção maléfica de fazer aquilo ao jogador. E o outro vai. Vai. Ou seja, o outro está lá a apertar o pescoço e ele sacode-o para a frente, porque ele está lá a agarrar o pescoço. Mas agora a gente já sabe que o Nuno, quando alguém for agarrar o pescoço, ele se calhar vai te dar um beijo na boca. Ou um linguado. Em vez de te afastar. Nuno, tu é que sabes. Eu é que não te vou agarrar o pescoço. Com a intenção de parar o jogo e de roubar. Agora, é excessivo fazer na cara do jogador com aquela violência, independentemente de ter a pão no peito ou não, ou de estar a olhar para o lado, como aos passos da NBA, não é? Ele olhou para o lado, não é falta. Não, olhou para o lado, não olhou para baixo, mas acertou no jogador, ele sabe o que é que está a fazer. Não há nada, eu só vou repetir uma coisa que é: não há nada na lei, não há um critério que sustente o que o Nuno está a dizer. Isto chama-se uma falsa equivalência. O Nuno está a tentar aduzir dois argumentos ao mesmo tempo para ganhar em cada um deles mais razão. E num caso, eu acho que o Nuno pode ter razão ou não ter, no outro tenho a certeza que não tem. Vamos agora fazer um curto intervalo. Até já. Ok, eles vão fazer um curto intervalo e a gente vai acabar aqui o vídeo. Depois do intervalo, falou-se um pouco, pá, eu já não me lembro bem, não sei se falaram do Sporting um pouco, do Rui Borges ou sei lá o que é que foi, epá, nem sei, prontos. E depois voltaram a falar sobre o Rafa, mas a história do Rafa para mim está morta. Não vou falar mais sobre o Rafa neste canal, acho que isso é um não assunto. Se ele eventualmente for uma coisa que ele venha para o Benfica, o que eu não acredito a 99,9%, se caso ele venha para o Benfica, depois aí terei que falar sobre isso, mas para já o Rafa para mim é só para encher chouriços. Não vejo qualquer ponta de verdade nisso. Achava estranho se o Benfica tivesse agora interessado no Rafa,
Acho que não faz nenhum sentido. E pronto, chegamos agora ao fim, pessoal. Subscrevam, deixem os likezinhos aí, deixem os comentários e pronto, e até o próximo vídeo, pessoal.